Aí agora, então, vamos criar as nossas funções aqui para vocês entenderem, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu apagar a função y. Vamos deixar aqui só xxx, certo? Então, nesse caso aqui da função xxx, ela vai ser uma função que não devolve valor, certo? Porque eu simplesmente, quando eu chamar ela aqui, ó, eu vou chamar xxx, ele vai lá e executa e não devolve nenhum resultado para o programa principal. Quando eu quero devolver um resultado para o programa principal, aí então a gente tem que fazer isso aqui. Ó. O esqueleto da função que devolve valor é assim, ó, função, tipo de dados, só que você não vai escrever tipo de dados, aqui eu estou dizendo que é um dos tipos de dados que a gente está acostumado a usar, que são esses aqui, ó, lembra dos tipos de dados, ó, tipos. Então, ou vai ser tipo cadeia, caractere, inteiro, lógico, real ou vazio, certo? Então, você obrigatoriamente tem que ter aqui ó, um dos tipos possíveis, tá? E aqui você vai ter o nome. Então, eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, sei lá ler valor inteiro. Vou criar uma função aqui, que eu vou chamar de ler valor inteiro. E eu quero que essa função devolva um valor inteiro. Então eu vou escrever aqui, ó, antes a palavra inteiro, certo? E tem que ser desta forma. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, beleza. Então tem que ser dessa forma. Vai vir a palavra função, vai vir um dos tipos possíveis e depois vai vir o nome que você quer dar para a função, tá bom? Então vamos supor que dentro dessa função aqui eu quero ler um valor qualquer. Então eu vou colocar um escreva aqui. Então digite um valor qualquer. Aí eu quero ler esse valor, aí para isso eu vou guardar numa variável, então eu vou colocar aqui inteiro valor. Aí eu vou fazer um leia valor. E aí depois que eu fizer a leitura desse valor, eu quero devolver esse valor para quem fez a chamada, certo? Então aí como que eu especifico como que eu vou devolver isso? Pela palavra retorno, certo? Retorne, desculpa. Retorne e a variável que você quer devolver, ou o valor que você quer devolver. Aqui eu posso colocar uma variável, um número ou uma equação. Poderia colocar aqui, sei lá, uma equação assim, ó. Retorne valor mais 10. Poderia fazer isso aqui. Ou retorne 10. Retorne 10 não faria muito sentido, um valor fixo. Ou retorne uma variável sozinha. Tá? Então todos os conceitos que a gente viu até o momento de somar variável, cálculo, a gente pode fazer aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero retornar o valor. Então, sempre associe na cabeça. Se for uma função que devolve valor, você tem que ter duas características nela. Você tem que ter antes do nome dela qual é o tipo de valor que ela vai devolver e a palavra retorne dizendo qual é o valor que vai retornar. Esse retorne não precisa ser a última linha da sua função. Pode ser que esse retorno esteja em outro ponto da função, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Mas obrigatoriamente você precisa ter pelo menos um retorne. Você tem que ter um retorne na função, certo? Se a função devolve valor, você tem que ter um retorne dizendo qual é o valor que você vai devolver. Então, olha só, aqui a gente teria problemas. Ó, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Então, trocar isso aqui para caractere. Aí a gente teria um problema aqui, porque a gente está dizendo que a nossa função ela vai devolver um número inteiro, porém a gente está dizendo aqui que a gente está tentando devolver uma variável que é do tipo caractere. Então isso não pode acontecer. Ou eu tenho que trocar a função para devolver um caractere, certo? Ou se aqui foi inteiro, o valor que eu tenho que devolver tem que ser também do tipo inteiro. Tá? Então aqui a gente tem a característica de uma função que vai devolver um valor. Tá bom? Bom, e aí quando você tem uma função que devolve um valor, significa que ela vai retornar uma informação para quem fez a chamada. Então eu estou lá no programa principal, por exemplo, e eu vou chamar aqui, ó, vou fazer a invocação da função ler valor inteiro. Então, como ela vai devolver um valor para mim, eu quero guardar esse valor em algum local, eu não quero perder esse valor. Então, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar uma variável, por exemplo, sei lá, vou chamar aqui de valor devolvido. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, valor devolvido é igual a ler valor inteiro. E aí então eu posso vir aqui agora, por exemplo, e sei lá, fazer um escrevo para mostrar esse valor na tela. Valor devolvido. Então, quando a gente executar o nosso programa, o que a gente tem aqui? Ó, digite um valor qualquer, eu digito 52, e aí
o meu programa principal, então, consegue escrever o 52 na tela. Por quê? A gente fez a chamada da função ler valor inteiro, essa função executou algum tipo de cálculo, obteve um determinado valor e devolveu esse valor para quem fez a chamada. Se a gente colocar no modo de debug aqui, a gente vai conseguir ver isso aqui claramente. Tá? Então, vamos clicar aqui. Ó. Então, lá, chegou aqui, fez a declaração da variável, fez a chamada da função, então eu vou chamar a função, aí pula lá para a função, declara a variável valor, depois eu escrevo na tela, digite um valor qualquer, aí então eu faço a leitura do valor, 58, dou um Enter, e agora ele vai fazer o quê? Retorne valor para quem fez a chamada. Então, como ele devolveu um valor, aí eu guardei esse valor dentro da variável, o valor devolvido, e aí então agora eu posso imprimir este valor na tela, tá bom? Então, aqui a gente tem a característica de uma função que devolve um valor, certo? Agora, vamos supor que você fala assim, ó, Rogério, mas peraí, eu preciso necessariamente fazer a devolução deste valor para o programa principal? Não, você não precisa, vai depender da situação que você está desenvolvendo. Por isso que eu falei assim, depende muito do programa que você está escrevendo. O fato é que você tem que entender que você tem essas duas possibilidades. Você pode devolver um valor ou você pode decidir não devolver um valor. Se eu não quisesse devolver um valor para o programa principal e eu quisesse imprimir esse valor diretamente dentro da função ler valor inteiro, eu poderia? Poderia. Eu posso vir aqui, ó, e não preciso desse carinha aqui, ó. Não vou devolver nenhum valor, certo? Então, se eu não vou devolver nenhum valor, então eu tiro o tipo ali, fica só função e o nome da função, e aqui agora eu venho e escrevo na tela, ó. Escreva valor. A gente vai ter o mesmo resultado, ó. Para este caso aqui, para este programa, a gente vai ter o mesmo resultado, ó. Certo? Então é você como programador é que vai decidir se você quer usar a característica de uma função que devolve um valor ou se você quer usar a característica de uma função que não devolve um valor. Então, como eu reforcei bastante no vídeo anterior, né? Vou reforçar nesse vídeo também. Não precisa se preocupar, Rogério, nossa, como é que eu vou usar isso e tal? A gente vai fazer exercícios que a gente vai ter chance de usar isso aqui. Neste momento, eu só preciso que você entenda que existe essas duas possibilidades. Existe a possibilidade de uma função que devolve um valor e uma função que não devolve um valor. Se você quer escrever uma função que vai devolver um valor, você então tem que escrever a palavra função, você tem que colocar o tipo de dados que ela vai devolver e tem que ter a palavra return. Então essa é obrigatória. Tem que ter o tipo de dados e tem que ter o comando return. Se você vai escrever uma função que não devolve valor, você então não precisa, você não vai colocar aqui o tipo de dados e nem vai colocar a palavra return. Tá? Então essas são as duas as características, né, de função e procedimento que eu quero que vocês consigam captar neste momento, tá bom? Então não preocupa que hora que é melhor usar uma função, que hora que é melhor do que usar um procedimento. A gente vai ver isso com calma em outros exercícios. Eu só preciso que vocês se concentrem na característica de como criar essa função e como fazer a chamada dela, tá bom? Bom, uma coisa que é importante dizer aqui é que as funções elas podem tanto ser criadas antes ou depois do início, tá? Eu posso colocar elas antes ou depois, tá? Isso tanto faz pro Portugal, tá? Tem linguagens de programação que obrigatoriamente todas as funções elas têm que estar criadas, elas têm que ser criadas antes da função principal, a função início. No caso do Portugal, tanto faz. Você pode colocar antes ou colocar depois, tá bom? A única coisa que é interessante é você seguir um padrão, tá? Não coloca uma antes e uma depois, tá? Segue um padrão. Se você for colocar antes, coloca tudo antes. Se você for colocar depois, coloca tudo depois, tá bom? Eu particularmente faz um pouco mais sentido, às vezes, você deixar a função início ali logo no comecinho. Porque quando você vai ler um programa de uma outra pessoa, você quer entender o programa de uma outra pessoa, normalmente você vai para o programa principal, certo? Então, ao invés de você ter lá um monte de função escrita e depois seu programa principal lá no final, então, e você ter que ficar rolando para chegar até o programa final, então às vezes você deixa o programa inicial, você deixa o início logo no comecinho ali. Tá? Então isso é uma questão particular de cada programador aí, tá bom? Mas só esse critério. Se vai colocar depois, coloque tudo depois. Se for colocar antes, coloque tudo antes. Não fica colocando um pouco antes e um pouco depois, tá bom? Então aqui a gente tem
as características aqui do que diferencia uma função para um procedimento. Tá? Então, recapitulando, função ou procedimento, ou no caso do Portugal, ele chama tudo de função. Então, aí a gente pode falar uma função que devolve valor e uma função que não devolve valor. Função que não devolve valor, a gente não tem o tipo de dados aqui atrás, ó, a gente não tem o tipo de dados. E a função que devolve um valor, você tem um tipo de dados e tem a palavra return. Por isso que na hora quando a gente está lendo aqui as bibliotecas, ó, se a gente pegar qualquer biblioteca que a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma função que devolve valor, pelo fato de você ver um tipo de dados aqui. Então, se você está vendo um tipo de dados antes do nome da função, é porque ela vai te devolver um valor. E aqui embaixo ele te fala, ó, o que ele retorna? Ele retorna o endereço de memória da onde o arquivo foi carregado. Por exemplo, apagar arquivo. Ó, no caso aqui do apagar arquivo, ele é uma função que não devolve valor. Aí, no caso do Portugal, quando você quer fazer uma função que não devolve valor, você pode fazer de duas formas, tá? Ou você coloca vazio aqui, ó, ou você coloca vazio, que é um tipo de dados, como o próprio nome diz, vazio, né? Não tem nada, certo? Ou você pode deixar sem, tá? Então você pode usar uma dessas duas formas, tá? Então, por exemplo, se você for trabalhar com apagar arquivo, a função apagar arquivo, ela não vai te devolver nenhuma informação. Você simplesmente chama o apagar arquivo. Nesse caso aqui, essa função apagar arquivo, ela serve para você escrever algoritmos, programas que lidam com arquivos dentro do seu computador ali. Então, se você quer, por exemplo, desenvolver um algoritmo que você precise ir lá e deletar um determinado arquivo, você pode chamar essa função aqui, apagar arquivo. Então, você simplesmente fala assim, quero apagar o arquivo, diz o caminho do arquivo, aonde ele está, ele simplesmente vai lá e apaga, ele não devolve nenhuma informação para você, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, aqui já é uma função que já devolve um valor, tá? Então sempre que você visualizar um tipo de dados que não seja o vazio, tá? Ele vai devolver um valor para você, tá bom? Então essa é a característica aí de função e procedimento, tá bom? Essa é a diferenciação, beleza? Então, no próximo vídeo agora, a gente vai ver as características de passagem de parâmetros, tá bom? A gente pode ter funções, tanto a função que devolve valor quanto a função que não devolve um valor, você pode optar por enviar uma determinada informação para a função poder trabalhar. A gente vê isso no próximo vídeo, tá bom?